Olá pessoal do Me Salva, sejam bem-vindos à nossa série de aulas sobre progressões aritméticas e progressões geométricas. Antes de nós falarmos da PA e da PG propriamente ditas, antes nós temos que entender um pouquinho sobre sequências lógicas. Então olha só, o que é uma sequência lógica? Uma sequência lógica é uma sucessão de valores cujo comportamento nós podemos prever através de uma lógica. Então, olha só, se eu disser para vocês que eu quero a sequência dos números naturais, essa seria uma sequência lógica? Sim. Por quê? Com base nos teus conhecimentos de numerologia, né, de matemática básica, tu sabe quem é o conjunto dos números naturais. Então, se eu te der um primeiro termo para tu começar essa sequência, tu sabe me dizer quem são os próximos termos dessa sucessão. Então, olha só, se eu disser para vocês que o primeiro termo é o 1, quem que é o próximo número natural na sequência? Vai ser o 2, em seguida o 3, em seguida o 4 e assim por diante. Vocês reparam que quando a gente coloca esses pontinhos aqui, nós dizemos que essa sequência é uma sequência infinita, tá? Ela vai continuar. Agora, nós queremos a sequência dos números pares. Eu vou dizer para vocês que eu quero começar a minha sequência de números pares no 8. Ah, mas por que no 8? Tanto faz, tá? A partir de qualquer termo que tu quiser, tu pode descrever como é que é o comportamento dessa sequência. Quem que é o próximo número par depois do 8? O 10, depois o 12, depois o 14 e assim por diante. Agora, a sequência dos números primos. Começando pelo 1, tá? Começando pelo 1. Quem que é o próximo número primo? O próximo número primo é o 2. Geralmente o pessoal confunde por lá direto para o 3, né? 2 é primo, divisível por 1 e ele mesmo, que é o 2. Em seguida vem o 3, depois o 5, o 7 e por aí vai, certo? Bom, essas três sequenciazinhas que eu mostrei para vocês aqui têm uma lógica de criação, porém são realmente muito fáceis. Tem algumas sequências que são um pouquinho mais interessantes, como é o caso da sequência de Fibonacci, tá? O que diz a sequência de Fibonacci? Para tu construir uma sequência de Fibonacci, tu precisa dos dois primeiros termos da tua sequência. A partir disso, tu pode prever o comportamento de toda a sequência de Fibonacci. Então, olha só, como é que funciona? Eu vou escolher um primeiro termo que vai ser 0 e um segundo termo que vai ser 1. O que eu diz a sequência de Fibonacci? A partir dos dois primeiros termos de uma sucessão, o que a gente vai fazer? Nós vamos somar esses dois termos aqui e o resultado vai dar o próximo termo. Então, somando 0 com 1, nós vamos chegar em 1. Como que a gente vai fazer agora? Nós vamos somar os dois últimos. O 1 com o 1, que vai dar 2. Acho que vocês já entenderam qual é a malandragem, né? 1 mais o 2, que vai dar 3. O 2 mais o 3, que vai dar 5. O 3 mais o 5, que vai dar 8. Portanto, basicamente é só tu somar esses dois últimos para gerar o teu termo. 3 mais 5, que vai dar 8. 2 mais 3, que vai dar o teu 5. Tá? Então, a partir de qualquer dois números que tu selecionar no começo, tu pode construir uma sequência de Fibonacci. Isso aqui é uma sequência bastante interessante. Tá? Agora, falando rapidamente aqui, só para a gente antecipar como é que vai proceder as progressões aritméticas e as geométricas, elas também são sequências lógicas. E como é que funciona a lógica das progressões aritméticas, né? Uma sequência aritmética. Bom, o termo da frente, né, o próximo termo, o termo que tu quer gerar a partir dos anteriores, vai ser como? O termo vai ser igual ao seu termo anterior mais uma razão que se conserva a mesma sempre. Então, olha só, a partir de um termo inicial, e aqui eu vou colocar 1, nós podemos gerar toda uma progressão geométrica apenas escolhendo quem é a nossa razão. Então, eu vou dizer para vocês que nesse caso aqui, a nossa razão R vai ser igual a 3. Então, olha só,
A progressão aritmética se desenvolve somando esses termos. Então, ao primeiro termo, o que eu vou fazer? Eu vou somar a razão que vale 3. Então, 1 mais o 3, que resulta em 4. Agora, para gerar o próximo número, eu pego esse termo aqui e somo com a razão. 4 mais 3, que vai dar 7. 7 mais 3, que vai dar 10, e assim vai indo assim por diante. Tá? Basicamente, tu tem que escolher a razão e um primeiro termo. E aí está feita a tua progressão. Tu pode gerar quantos termos tu quiser. Certo? A progressão geométrica é bem parecida, mas é um pouquinho diferente. O termo que tu vai gerar vai ser o termo anterior multiplicado por uma razão. Nesse caso aqui, a nossa razão, nós não usamos mais um R, tá? Vocês vão ver nas aulas de progressão geométrica que nós usamos o Q. Essa razão é simplesmente qual o motivo de se usar Q e não R? Simplesmente para tu diferenciar a razão da progressão geométrica da razão da progressão aritmética. Então, olha só. Mesmo caso ali de cima, né? Vamos começar com 1. Como é que a gente vai fazer o próximo termo? O próximo termo vai ser o termo anterior multiplicado pela tua razão. 1 vezes 3, que vai dar 3. E agora, para gerar o próximo, nós pegamos o termo anterior e multiplicamos por 3. Então, vai ficar 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Vezes 3, 81, e assim por diante. Certo, gente? Então, eu espero que vocês tenham compreendido como é que funciona a formação de sequências lógicas, tá? Em geral, é bastante simples, tá? Algumas vezes tem algum probleminha um pouquinho mais difícil, mas em geral não é nada de muito misterioso. Agora nós vamos iniciar com as progressões aritméticas, que são um pouquinho mais fáceis, tá? Que as progressões geométricas. Muito obrigado pela sua audiência. Nos visitem no site www.mesalva.net e também nas redes sociais. Muito obrigado e até logo.